Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. A opinião crítica deleita-se em celebrar os inovadores, aqueles espíritos irrequietos que revolucionam a linguagem artística, apostando, arriscando, ampliando os limites da compreensão de seus contemporâneos. Porém, nem só de gênios é feita a história da arte. Frequentemente, uma obra de pouca ou nenhuma originalidade detém uma grande importância. Não por ser especial, diferente, revolucionária, mas ao contrário, por ser mediana e representativa do senso comum. É fácil identificar obras desse tipo. São geralmente aquelas que ganham prêmios e louvores. Consagradas pelo juízo institucional de sua época, muitas vezes enfrentam o silêncio e o constrangimento da posteridade. O que dizer do fato de que o genial Marca da Maldade de Orson Welles não recebeu uma única indicação para o Oscar no mesmo ano em que o musical Didi, de Vincent Minnelli, abocanhou 9 estatuetas, inclusive a de melhor diretor? Pelo menos nesse sentido, o celebrado ano de 1958 não foi tão maravilhoso assim. O quadro em questão, Redenção de Caen, ganhou a primeira medalha de ouro na Exposição Geral de 1895, sendo adquirido em seguida para a Pinacoteca da Escola Nacional de Belas Artes. Maior voto de confiança de seus pares não poderia ter recebido. Como pintura, trata-se de uma obra bem executada, acima da média do que se fazia naquele contexto, mas nada fora do comum. É uma tela realizada com apuro técnico para os padrões vigentes. Porém, sua feitura é bastante convencional se comparada com as produções contemporâneas de Belmiro de Almeida, Henrique Bernardelli ou Rodolfo Amoedo, então considerados referência para a geração de pintores em torno de 40 anos, a qual pertencia também o autor desse quadro. Galego por nascimento e com uma formação artística que passava por Espanha, França e Itália, além da velha Academia Imperial, Modesto Brocos tinha motivos de sobra para flertar com as pinceladas soltas e a palheta clara que invadiam as telas de seus colegas, como sinal de alinhamento com o que percebiam como modernidade artística. Porém, não o fez. É assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos. Se não há em Redenção de Caen nenhum rastro de influência do impressionismo, a essa altura, já disseminado pelo mundo artístico ocidental como um todo, e muito menos de esteticismo, simbolismo ou outras correntes estilísticas insensadas nas últimas décadas do século XIX, isto se deve a uma opção do pintor. Com esse quadro, Modesto Brocos não busca de modo algum inovar na linguagem pictórica. Por que motivo, então, terá despertado a admiração dos que o julgaram? Será que o júri teve intenção de premiar o conservadorismo? É pouquíssimo provável que tenha sido esta a lógica da premiação, em vista do clima reformista que então predominava na Escola Nacional de Belas Artes. A reforma conduzida por seu diretor, Rodolfo Bernardelli, entre 1890 e 1893, espelhava um momento revolucionário do país, marcado pelos acalorados debates filosóficos da Constituinte de 1891 e pela agitação ideológica em torno do golpe que alçou Floriano Peixoto ao poder 2 anos depois. Além do mais, o quadro não seria visto pelos espectadores da época como antiquado ou retrógrado.
mas como uma expressão atual daquilo que havia de mais científico no pensamento brasileiro, isto é, a antropologia física de matriz etnográfica e o sociologismo evolucionista vagamente inspirado nas ideias de Herbert Spencer. Tão aliado, aliás, estava essa imagem com o ideário vigente que, plenos 16 anos após sua criação, ela foi levada para o primeiro Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres em 1911 por João Batista de Lacerda, médico, antropólogo e diretor do Museu Nacional, para ilustrar um trabalho sobre o suposto branqueamento da população brasileira. A forte coincidência entre visões artística e científica, bem mais comum do que imagina a maioria das pessoas, não impediu nesse caso o equívoco profundo de ambas. Contudo, o racismo pseudocientífico da imagem só seria desmascarado em décadas subsequentes. À época de sua primeira exposição, a imagem seria identificada pelo público espectador com o saber científico, com o progresso e, portanto, com os setores mais avançados da ideologia republicana de reforma da nação. Antes de dar continuidade à discussão de como o quadro foi recebido, compete avaliar seu teor. O que reza, afinal, o discurso visual apresentado em Redenção de Cã? O centro da composição é ocupado por uma mulher com uma criança pequena ao colo. A mãe olha placidamente para o bebê e aponta com a mão para uma senhora idosa à sua direita. Além de indicar certa causalidade, essa mão opera visualmente como um elo de contiguidade entre as três figuras, fazendo com que elas se sobreponham na superfície pictórica e formem um grupo composicional. A mão direita estendida da criança, assim como seu próprio olhar, ecoa e reforça o direcionamento diagonal do gesto materno. Estabelece-se um circuito de continuidade entre esses três personagens, partindo do olhar do neném, passando pela cabeça da mãe e terminando no rosto da senhora idosa. Essa escadinha compositiva sugere uma relação entre eles e, pela diferença de idade escalonada, nitidamente em 3 gerações, o espectador é induzido a considerar a possibilidade de que a senhora idosa seja a avó da criança, apesar do gritante contraste de cor da pele que as diferencia. A senhora eleva as mãos e os olhos ao céu em clara atitude de gratidão por uma graça alcançada, movimento que encontra eco visual nas folhas da palmeira atrás de sua cabeça. Se de ouvir, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Se de ouvir, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar, então devolvo a minha... Do outro lado da mãe, de costas para ela, está um homem sentado à soleira da porta do casebre que ocupa o fundo da cena. Sua cabeça está voltada para o lado, possibilitando-lhe lançar um olhar oblíquo de supervisão sobre o bebê. Sua proximidade com a figura da mãe e o fato de que suas cabeças estão exatamente na mesma altura e inclinadas de modo simétrico, como se ocupassem posições complementares numa árvore genealógica, induzem o espectador a considerar a possibilidade de que ele seja o pai da criança. No entanto, seu corpo não toca o do bebê e o único ponto de contiguidade com o grupo composicional referido se consubstancia em torno de uma cintura, a qual se sobrepõe o xale que cobre o braço esquerdo da mãe. O conjunto da expressão complacente sobre o rosto do homem e a posição relaxada do seu corpo passa uma impressão de autossatisfação. É como se ele pensasse: bonita criança, fui eu quem fez. Cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. O pintor foi extremamente zeloso para assegurar que a estrutura visual da obra deixasse o mínimo possível de margem para dúvida, apesar da relativa dificuldade de representar o assunto. A composição está dividida em 2 partes, na vertical, ligeiramente desiguais. À esquerda, uma zona clara, composta pela parede amarelada de taipa, cuja função é destacar a pele escura da anciã. À direita, uma zona escura, correspondendo ao vão da porta, cuja função é destacar a relativa clareza da pele do homem. Separando essas 2 zonas, há o umbral de madeira da porta.
significativamente, a cabeça da criança encontra-se alinhada exatamente nessa área limítrofe, indicando visualmente que o bebê não pertence a nenhuma das duas zonas, mas é o ponto onde se encontram. O cuidado do pintor também transparece na maneira em que cria relações sutis entre as duas zonas. A diagonal imaginária que une o rosto da anciã ao corpo do bebê tem continuidade do lado direito, passando pelo braço do homem e terminando em sua perna direita cruzada sobre a outra. De modo análogo, a diagonal imaginária que liga o olhar do homem à cabeça da criança tem continuidade para baixo, na ligeira inclinação para trás do corpo do bebê e em sua perna direita esticada, e para cima, na leve linha ascendente da roupa pendurada no varal. Em termos da dinâmica de diagonais contrapostas, é como se a composição fosse dominada por um X imaginário, cujo centro é a cabeça da criança. O pintor pretende que o espectador chegue à conclusão de que a criança é filha da mulher com um homem e neta da senhora idosa. Sendo assim, o bebê seria a prova viva do branqueamento racial. Filho de mãe mestiça com um pai de tipo ibérico, o branquíssimo bebê teria como avó uma negra, confirmando assim a pretensão comum à época de melhorar a raça, por meio do influxo de imigrantes europeus. É importante ressaltar que essa leitura é induzida pela estrutura meticulosa da composição, mas não é necessária. Em termos puramente visuais, seria possível atribuir outra narrativa a qualquer cena. Por exemplo, a mãe está sentada em frente de casa com seu bebê. Um vizinho se aproxima e senta na soleira da porta para trocar um dedo de prosa. Chega outra vizinha, uma senhora idosa, e ao saber que a criança se recuperou de uma gripe, eleva as mãos ao céu e dá graças a Deus. Por mais estapafúrdia que possa parecer esta leitura, não há nada na imagem que a torne impossível. Porém, é evidente que não é esta a interpretação pretendida pelo autor e nem a que foi atribuída pelos espectadores contemporâneos. O antropólogo Lacerda, e antes dele outros, não teve dificuldade de entender a imagem como uma anedota familiar sobre o branqueamento por meio da mistura de raças. Para garantir que ninguém interpretasse o quadro de outro modo, o pintor teve o cuidado de batizá-lo com o título Redenção de Cã, em alusão inconfundível ao personagem bíblico Cã, ou Cã, ou ainda Cão, filho mais jovem do patriarca Noé e pai de Canaã. O livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 19, diz que os 3 filhos de Noé povoaram toda a terra após o grande dilúvio. E segundo uma parte da tradição de exegese das Escrituras, seriam eles os pais das presumidas 3 raças humanas. No século XIX, essa versão logrou imensa aceitação entre os defensores do escravismo, principalmente no sul dos Estados Unidos, pelo fato de que na narrativa bíblica, Canaã é condenado por Noé a ser servo de seus tios. Cã teria sido o pai da raça negra, por causa de uma associação etimológica entre seu nome e a palavra egípcia para preto. Daí, advindo a tradição de chamar de camitas os povos escuros da Etiópia e da antiga Núbia. Por conseguinte, segundo a interpretação racista da história, a escravidão de africanos gozaria de respaldo divino, por causa da maldição contra o filho de Cã. Embora tênue ao extremo, essa leitura era propagada por autores que defendiam a pretensa origem distinta das raças humanas, o chamado poligenismo, posição polêmica que chegou a lograr o apoio relutante do grande naturalista suíço Louis Agassiz, muito conhecido e respeitado no Brasil. A imagem da danação de Cã ganhou repercussão popular no Brasil ao ser incluída no poema Vozes da África, de Castro Alves. Vozes da África, de Castro Alves.
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu, tu me amarraste um dia do deserto na rubra penedia, infinito, galé. Por abutre me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sob a vesgasta tomba ressupino, e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote de Simão dardeja o teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão. Ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Hindustão. Por tenda tem os cimos do Himalaia. Ganges amoroso beija a praia, coberta de corais, a brisa de Missora o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. A Europa é sempre Europa, gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tange os hinos de Ferrara. No glorioso afã, sempre a láurea lhe cabe no litigo, ora uma croa, ora o barrete frígio. Enflora-lhe a cerviz, o universo após ela, doudo amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio das areias esgarrada, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Talvez, para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tenho uma sombra de floresta para cobrir-me, nem um templo resta no solo abrasador. Quando subo as pirâmides do Egito, embalde aos 4 céus, chorando grito: abriga-me, Senhor! Como o profeta em cinza a fronte envolve, vê-lo a cabeça no areal que volve o siroco feroz. Quando eu passo no Saara mortalhada, ai, dizem, lá vai África embuçada no seu branco albornoz. Nem vem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campeia solitário por sobre o peito meu. Lá no solo onde o cardo apenas medra, boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morno céu. De Tebas nas colunas derrocadas, as cegonhas espiam debruçadas o horizonte sem fim. Onde branqueia a caravana errante e o camelo monótono, arquejante, que desce de Efraim. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível, é pois teu peito eterno, inexaurível, de vingança e rancor? E que é que fiz, Senhor? Que torvo crime eu cometi, jamais que assim me oprime teu gládio vingador? Foi depois do dilúvio, um viadante, negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminado: Cã! Serás meu esposo bem-amado, serei tua Eloá. Desde este dia o vento da desgraça por meus cabelos ululando passa, o anátema cruel. As tribos erram no areal nas vagas, e o nômade faminto corta as plagas no rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir, judeu maldito, trilho de perdição. Depois vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa arrebatada, amestrado falcão. Cristo, embalde morreste sobre um monte, teu sangue não lavou de minha fronte a mancha original. Ainda hoje são, por fado adverso, meus filhos, a limária do universo, eu, pasto universal. Hoje em meu sangue a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora,
Qual de José os vis irmãos outrora venderam seu irmão? Basta, Senhor! De teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito. Escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. São Paulo, 11 de junho de 1868. Certamente foi a temática representada que levou os jurados a atribuírem tamanha importância à obra, independentemente do tratamento empregado pelo artista. E não é para menos, pois o quadro não deixa de ser progressista, sim, de certo modo. Como assim? Como uma imagem tão ofensivamente racista pode ser considerada progressista em qualquer sentido? Para compreender esse paradoxo, aparentemente, faz-se necessário examiná-la com o olhar da época, despindo-se na medida do possível dos pressupostos e do conhecimento adquirido que separam o presente do passado. Para um espectador brasileiro do início da era republicana, o aspecto pejorativo do quadro não suscitaria qualquer conflito ou questão. Naquela época, os seres humanos de pele negra eram considerados inferiores pela maioria das pessoas, não somente no Brasil, como em todo o mundo ocidental. O período entre o final do século XIX e o início do século XX serviu de palco para o florescimento de toda espécie de teorias raciais segregacionistas, quase sempre respaldadas por supostas comprovações científicas da desigualdade entre as raças, hoje totalmente desacreditadas. O chamado racismo científico estava sendo usado politicamente para justificar o imperialismo europeu na África e na Ásia e para explicar as desigualdades sociais entre negros e brancos nas Américas. Se o espectador de 1895 não enxergava no quadro a caricatura racista que hoje nos constrange, enxergava o quê? Não resta dúvida de que via ali uma ilustração didática de uma aspiração comum à sociedade brasileira da época, a terrível ideologia de branqueamento da população, imperativo que ainda vigora em alguns recônditos da mentalidade nacional. Além disso, via outra coisa, esta sim inovadora e alvissareira, para a evolução da arte pátria, a representação do Brasil com uma cara própria, livre das aparências e influências europeias. Ao verem representados o casebre de taipa, a palmeira e o caminho de pedras, os hábitos e indumentária da roça, os jurados certamente encantaram-se com esse cenário tão familiar em suas vidas e tão pouco presente na maioria das telas pintadas. Afora a cruzada praticamente isolada de Almeida Júnior, que vinha se dedicando com crescente afinco à temática caipira, desde o final da década de 1880, poucos outros artistas eruditos tinham o costume de retratar tipos físicos, característicos da realidade brasileira, ao menos abaixo do seu extrato social mais elevado. A simples presença de uma figura negra em papel de destaque, e não como mero figurante em meio à paisagem, já situa esse quadro numa minoria muito restrita das produções artísticas brasileiras do século XIX. Modesto Brocos pintou aqui, em profusão de cores e estampas, ocres e terras, os matizes e texturas da roça, com direito ao contraste verde-amarelo das folhas de palmeira contra a parede de taipa. No momento de fervor republicano e busca por uma nova identidade nacional, o pintor ousou entrar em contato com o que havia de mais profundo, e também escondido, no imaginário coletivo e levar isto para dentro do Salão de Belas Artes, até então vitrine máxima do grau de civilidade europeia alcançada pelo país. Dando continuidade a esse esforço em outras telas de temática agrária e operária, como Engenho de Mandioca, A Descascar Goiabas e
a peneirar café, essa fase da obra de Brockus reflete uma fascinante tentativa de instituir um novo civismo pictórico em lugar dos antigos valores civilizatórios, a essa altura desusados. É interessante observar que foi preciso um artista de origem e sensibilidade estrangeiras para reconhecer precocemente noções de brasilidade na renegada negritude, retomando no plano artístico uma ideia que andava adormecida desde Debré. Os jurados do Salão de 1895 certamente tomaram sua decisão sob a ascendência da cambiante e fugidia noção de identidade nacional. A cena representada em Redenção de Cain deve lhes ter parecido muito real, muito embora seja irreal ao extremo, seguindo qualquer outro critério lógico que não seja o da peculiar lógica pictórica. Devem ter enxergado ali um retrato do Brasil, com cara de Brasil, do mesmo modo que a geração atual enxerga realidade na fotografia de um filme como Cidade de Deus. E como ocorre no caso do filme de Fernando Meirelles, esse aspecto de verossimilhança visual tende a suscitar uma resposta emocional exaltada, de identificação íntima e imediata. Naquele contexto histórico de transformação política da nação, com tantas promessas de mudança no ar, o quadro de Modesto Brockus deve-lhes ter parecido até muito superior do que realmente é como pintura, o que explica a medalha de ouro. Há uma boa lição encerrada aí. Sempre que se avalia o teor de originalidade ou avanço de uma obra de arte, é recomendável pesar separadamente os aspectos de tema e tratamento, na medida das possibilidades. Nem sempre uma obra engajada politicamente é inovadora em termos de linguagem e vice-versa. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo o sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga. Sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devo